No bate-papo de hoje, nós vamos conversar com Adriana Porto. A Adriana, ela é ativista do direito das mulheres, palestrante e coordenadora de política para as mulheres na Prefeitura de São Fidélis. Nós vamos conversar hoje um assunto muito sério, que eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar. Nós vamos falar sobre o Agosto Lilás, combate à violência doméstica. Adriana, obrigada por você ter aceitado o convite. Estou muito feliz de você estar aqui. É um assunto extremamente relevante para nós mulheres, para a sociedade. A gente sabe o tanto que isso impacta na vida de todas nós. Então, eu te agradeço por você estar aqui hoje para bater esse papo com a gente. Obrigada, Jorge. Obrigada a todos vocês que estão aí ouvindo e assistindo esse vídeo. Prestem bastante atenção, que a gente vai trazer bastante informação para todo mundo. Isso aí. A violência contra a mulher é um fruto de uma evolução histórica, muitas vezes praticada por alguém do seu âmbito familiar, sendo um trágico quadro atual que vincula na sociedade devido à falta de informação e a conceitos socioculturais ainda enraizados. Adriana, você está à frente de um projeto lindo, é um projeto sério, que fala sobre a violência doméstica. Conta pra gente sobre o seu projeto e o que te fez ter essa iniciativa. Então, Georgia, na verdade eu tenho um lugar de fala muito forte, porque eu passei pelo processo da violência. Durante o meu tempo em que eu passei pelo processo, eu não percebi, como de fato a gente demora muito a perceber. E quando você percebe, você também fica preso no ciclo do abuso, a gente chama de ciclo da lua de mel. É muito difícil sair sem ajuda. Eu sempre aconselho as pessoas a falarem sobre isso. Procura pais, avós, tios, irmãos. Se ainda assim a culpa ainda voltar para si mesma, porque a tendência é que as pessoas nos culpem pelo casamento fracassado, pela relação fracassada, por um término de um relacionamento, seja ele sério ou não, a culpa sempre cai sobre a mulher. O comportamento dela é que causa no outro a reação. Então, quando você perceber que não tem ajuda da família, que a família não está entendendo ou aceitando a situação, procure ajuda do setor público. Nos municípios, as portas de entrada são CREAs, é onde as mulheres podem ir, elas terão uma escuta atenta, uma escuta sem julgamento, e elas receberão ali o tratamento necessário, encaminhamento para advogado, denúncia, tudo que precisar fazer, o CREAS está preparado para receber essa mulher. É muito importante isso, né? Porque, como você disse, às vezes a pessoa está sofrendo abuso, né? Vai procurar, lógico, né, que muitas mulheres ficam com vergonha, né? Não sabem o que fazer. Os abusadores, eles são manipuladores, então eles fazem com que a mulher acredite que o problema é dela, que a culpa é dela, e não tem quem procurar, e quando procura, a pessoa não estende a mão, né? Às vezes você fala assim, não, preciso procurar uma pessoa que eu sei que eu posso contar, e chega na hora, a família não acredita, ou acha que não é nada daquilo. Então é importante falar que tem o CREA. Isso, CREAs. O CREAs em São Fidélis é a porta de entrada para essas mulheres. É muito importante elas entenderem que lá a escuta é sem julgamento. Sim. Porque às vezes as pessoas ainda ficam em dúvida se estão sofrendo ou não a violência, tem medo de falar sobre isso. E esse lugar é um lugar muito especial para as mulheres, porque elas têm essa atenção, o equipamento está preparado para ouvir, para entender em que processo essa mulher está dentro do relacionamento, porque são vários momentos, né? Sim. Ela pode ainda não ter sofrido a violência física, mas ela pode estar num abuso emocional muito forte, pode estar passando pela violência patrimonial, a violência moral, a violência sexual. Muitas das vezes não é preciso uma violência física para se constatar o abuso. Então, a importância de você procurar os organismos do município que estão capacitados para essa escuta atenta, para que essa mulher tenha essa resposta de verdade, de valor do que ela está sentindo, que a dor dela seja validada de fato e ela receba toda a ajuda necessária. Adriana, estamos no Agosto Lilás, né? O Agosto Lilás, ele vem para trazer a campanha, né, de combate à violência doméstica. Isso? Combate e conscientização.
E no dia 22 de agosto, você fez uma mobilização linda em São Fidélis. Incrível, gente. Essa mulher, acho que você botou com umas 1.000 pessoas. Pelo menos umas 1.000 pessoas. Ela colocou umas 1.000 pessoas numa passeata incrível em prol a essa causa. Conta pra gente como que foi, como que surgiu a ideia de fazer essa passeata e superou suas expectativas? Nossa, superou muito, assim, eu trabalhei bastante, a equipe toda trabalhou muito para que tudo isso acontecesse, mas a gente só acredita depois que acontece, né? E esse movimento, ele foi um movimento da Prefeitura Municipal de São Fidélis, com mais 7 secretarias envolvidas: esporte e lazer, cultura, educação, saúde, assistência social. Vou esquecer um monte, gente, me desculpe, mas é muita secretaria. Sim. A gente fez um convite a uma ação conjunta. E aí todas as secretarias toparam esse desafio e foi um trabalho em equipe lindíssimo, porque todo mundo deu o que podia dar de suas secretarias, todo mundo trabalhou nas suas especificidades e levaram para a rua o que poderiam levar. Foi uma mobilização maravilhosa do município em si. Tenho até muita gratidão pelo prefeito Zé Willi, que permitiu a gente fazer essa bagunça no governo dele aí essa semana. Mas foi muito legal. Foi assim, eu fiquei bastante emocionada. O trabalho foi bem difícil, assim, porque eu fui pessoalmente convidar as pessoas, uma por uma. O trabalho da rede, a Secretaria de Comunicação, Diana, não posso esquecê-la. Aí a Diana fez um trabalho muito legal também na comunicação. Todos os secretários se disponibilizaram a gravar vídeos, a Câmara de Vereadores também. Aí veio o pessoal do táxi, motoclube, o que você imaginar de entidade civil, eu procurei nessa cidade. E foi tudo muito, muito bonito, foi muito acolhida. O evento foi muito acolhido por todos os envolvidos e todas as pessoas que se envolveram no caminho. Sim. Então foi uma jornada muito bonita e que, de fato, o resultado me surpreendeu bastante. Ah, que bom, eu fico feliz, né? E assim, é uma causa, né, muito importante. E eu, em São Fidélis, acho que eu nunca vi uma passeata em pró à violência doméstica que tenha feito tanto sucesso. Então você está de parabéns. Obrigada. Porque a sua iniciativa foi incrível e a gente viu o resultado aí, que foi maravilhoso, né? Espero assim que muitas pessoas que participaram, que viram, que depois conseguiram ver pelas redes sociais, que isso toque no coração delas, para que elas, né, se conscientizem, porque a gente sempre conhece alguém que está passando por isso, né? Então que a gente sempre possa dar a mão a essa pessoa e ajudar essa pessoa. É entender, né, Jorge, porque é muito difícil às vezes para a mulher ela fazer essa denúncia, ela sente medo de retaliação do próprio companheiro, ela sente vergonha de dizer que está apanhando, sofrendo algum tipo de violência no lar. A cidade pequena também contribui muito para essas subnotificações, porque todo mundo conhece todo mundo, e aí se aponta essa pessoa na rua. Sim. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, a assistência social tem muito cuidado com isso, creche, porque é uma situação bem complicada e que a gente oferta, de fato, esse acolhimento, com respeito, essa escuta atenta, sabe? Esse olhar sem julgamento que eu falei no início. Sim. É muito importante. A gente tem a Defensoria Pública também que esteve presente na rua com a gente. Então, assim, essa rede de apoio ela vai se formando, que é a Delegacia Civil, a Defensoria, a Promotoria Pública, a Prefeitura, as suas secretarias, aí tem o CREAS, né, que são já as coordenadorias da assistência social, e os meios de comunicação, a mídia também divulgou muito, e isso foi um apoio gigantesco para o evento. Então, assim, a gente não faz nada sozinho, a gente põe uma ideia na cabeça e todo mundo abraça. E quando todo mundo abraçou, deu certo porque os braços chegaram, sabe? Sim. Então, quando houve um acolhimento à causa muito, muito bonita na cidade, eu devo isso a todos eles e foi incrível, assim, o trabalho que todo mundo exerceu individualmente. As escolas do estado participaram, escolas particulares participaram, escolas do município. Então foram braços gigantes e que, de alguma forma, eu tenho certeza que as mulheres hoje sabem que estão mais protegidas. Sim. Elas sabem onde buscar ajuda hoje na rede pública, elas sabem que não estão mais sozinhas. Isso é uma promessa, inclusive, de governo do Zé Willi, um projeto de campanha dele.
ele tem de fato um interesse em estabelecer essa secretaria ou essa sede de apoio às mulheres que a gente chama de CEAM, essas OPMs. Então, assim, eu acho que as mulheres de São Fidélis hoje, elas já elas vão ter ainda mais ajuda, vão ter mais acolhimento e vão entendendo ao longo do tempo também o seu próprio processo, porque às vezes a gente está e não sabe que está, e tem outros momentos que você está na relação e não sabe o que fazer, não sabe onde buscar ajuda. Então esse movimento nas ruas foi para mostrar: nós estamos aqui, somos rede, somos todos apoio uns aos outros, e inclusive os homens também, né? Antigamente tinha uma frase que falava mexeu com uma, mexeu com todas. Agora mexeu com uma, mexeu com todos. Então, assim, os homens estão abraçando a causa, estão chegando, entendendo que a gente não quer derrubar o homem do poder. A gente quer estar no lugar onde a gente não sinta medo de morrer, onde a gente tenha direitos iguais e seja tratada com igualdade na nossa casa, na rua, que a gente possa viver sem medo. Esse é o objetivo. A Lei Maria da Penha surge porque era necessário frear uma sociedade violenta. Mas eu sempre falo, a Lei Maria da Penha não foi feita para homens de caráter. Ela foi feita para homens violentos, homens maus, homens que têm coragem de bater numa mulher, de machucar uma mulher, de vitimizar uma mulher, sabe? Então a Lei Maria da Penha está aí para isso, para ser aplicada para homens transgressores. Sim, sim. Inclusive eu ia até te perguntar sobre isso, sobre a Lei Maria da Penha. Muitas mulheres não conhecem, não sabem os seus direitos, não sabem aonde procurar. Explica pra gente, né, em qual ocasião usar, onde procurar para denunciar, e o principal, você falou, não ter medo de denunciar. Então a Lei Maria da Penha surgiu em 2006, a Lei 11.340, e ela vem progredindo, né, ao longo desses 19 anos, que fez agora dia 7 de agosto. E dentro dessa evolução da lei, hoje a gente tem muito mais proteção do que quando ela surgiu. A gente teve o feminicídio, né, dado como crime hediondo em 2015, saiu agora esse ano a tornozeleira eletrônica para homens que estão com a medida protetiva e desobedecem a medida protetiva, então vão ser monitorados com tornozeleira eletrônica. A gente tem muitos avanços dentro da própria lei. Veio as tipificações de 2021, que é a violência moral, psicológica, física, sexual e patrimonial, tirando somente o ato da ferida, do machucado como tipo de violência, reconhecendo que as mulheres brasileiras sofrem outros tipos de violação de direito dentro dos seus lares, até porque há um tempo atrás os lares brasileiros eram invioláveis segundo a Constituição, então hoje ele é violável. A gente tenta desmistificar aquele ditado popular de que em briga de marido e mulher a gente não mete a colher, a gente mete a colher sim, a panela de pressão, a frigideira, a gente dá um jeito. Sim, a gente não pode mais ser cúmplice desse sofrimento. Sim. Porque toda pessoa que sabe que tem um lar que uma mulher está sendo vítima de agressão no lar, de um vizinho, de um amigo, de um parente, quando uma pessoa se cala diante disso, ela está sendo cúmplice dessa violência. Sim. Então, assim, não dá pra gente ficar calado mais. A gente precisa denunciar. Tem um aplicativo da Polícia Militar que é de extrema importância para a mulher, chamado Rede Mulher. Aí, gente, é muito Rede importante. Mulher. Vocês que estão em casa, baixe o aplicativo Rede Mulher da Polícia Militar. Ele é completamente sigiloso, é muito interessante. Você coloca lá suas informações, CPF, identidade, tudo direitinho. Mas ele não é só para quem sofre a violência. É para quem também quer cuidar de alguém que está passando pela violência. Então eu tenho um aplicativo no meu celular, porque se eu ver qualquer coisa na rua ou na minha vizinhança, eu vou usar do aplicativo e vou fazer a denúncia. Entendi. Entende? Então, assim, todo mundo deve baixar esse aplicativo. Sim. Aí tem aquele sinalzinho de discar. Quando você disca ali, você aperta ali, ele já vai direto para a Central no Rio, que é um centro especializado em atendimento à mulher. Então você é direcionada para um centro e o aplicativo tem uma localização automática também, que você não depende de internet para fazer descagem. A localização é automática, então a polícia sabe onde você está. Ele tem um modo camuflado. Por exemplo, no meu celular agora ele está como camuflado. Ele não aparece lá rede mulher. Ele está com um sinalzinho de batom. A gente chama de modo camuflado. Porque se a mulher tiver uma emergência, ela põe no modo camuflado e o abusador não sabe que ela está usando o aplicativo. Porque não aparece que é o Rede Mulher.
Então você pode colocar ela no modo camuflado. Sim. É muito interessante, é a forma mais fácil hoje da mulher se sentir segura. Com Na certeza. rua, em eventos, em casa, onde ela estiver. Baixe o aplicativo, gente, é de extrema importância, chamado Rede Mulher da Polícia Militar. Sim, e é uma coisa, como você falou, né? Não é só, às vezes, você tá em casa sofrendo abuso. Você pode estar num show, em algum Isso. lugar, e acontecer alguma coisa, pelo menos vizinhos passando por situações de abuso, a gente tem que denunciar. E também tem um outro telefone, Jorge, que eu sempre divulgo também, que é o 180. É a Central de Atendimento à Mulher. Esse telefone ele é nacional, mas ele é um local de muita escuta. Sim. Então, às vezes, você tá com vergonha de ir lá no CREAS ou não quer aparecer, tá confusa, não sabe se você tá passando pelo processo da violência ou não, tá entendendo agora, depois das informações, liga 180. Lá as pessoas vão te atender, são pessoas também capacitadas do governo, eles têm essa escuta atenta, eles vão indicar você os lugares na cidade onde você estiver falando que você pode procurar ajuda, eles vão nortear a sua ideia e seu pensamento sobre agressão, entendendo se você está realmente no processo de agressão moral, psicológica ou outra, até a física, incluindo a física, mas você vai receber um direcionamento através do 180 para que você busque ajuda, porque, gente, não tá fácil. E, Adriana, como que estão os índices de violência hoje no Brasil? Eu sei que estão, assim, alarmantes. Os dados são alarmantes, Jorge. No ano passado, nós tivemos 1.458 mulheres mortas, vítimas de seus parceiros ou ex-parceiros. 77% dessas mulheres foram mortas dentro dos seus lares. Nós temos uma estimativa, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que 27 milhões de brasileiras sofreram uma das 5 tipificações de violência no ano passado. Nós tivemos quase 72 mil estupros entre crianças de 0 até mulheres de 60 anos. Que isso, que absurdo. Os índices são alarmantes. Nós somos o 5º maior país no mundo que mata mulher. Então é muito sério. Muito. Falar de políticas públicas, falar sobre violência, falar sobre as tipificações, mostrar às mulheres a rede de apoio hoje é fundamental. Sim. A cada 4 minutos uma mulher sofre de violência no seu lar. Enquanto a gente está aqui gravando, faz as contas e descobre quantas mulheres já apanharam em casa quando a gente está aqui. Meu Deus. Então a gente não pode mais tolerar. É tolerância zero a qualquer tipo de violência contra a mulher. Isso é muito sério, Adriana, porque assim, vamos lá, pessoal, esse assunto que a gente está tratando aqui hoje é um assunto de extrema serenidade. Vocês têm que entender a importância. Vocês estão vendo que a Adriana está falando que a cada 1 minuto, a cada 4 minutos, uma mulher apanha em casa. Ou sofre algum outro tipo de violência, da moral, financeira, psicológica ou sexual. Isso. E a cada 6 a 7 minutos uma mulher morre em casa. De 6 a 7 minutos. Então, a gente não pode ter medo, vergonha, achar que é normal. Não é normal. Porque tem muita mulher que ainda fala assim, não, é normal, ele vai melhorar, Isso, né? Ele vai mudar. Gente, isso é muito sério, porque começa com um empurrão, depois é um beliscão, daqui a pouco te joga no chão com um empurrão, daqui a pouco é um tapa, daqui a pouco tá te batendo e daqui a pouco tá te matando. Então, não vamos fechar os olhos para isso. Não dá para fechar os olhos. A gente tem que observar o ciclo da violência. É muito importante que as mulheres que estão em casa agora, meninas, fiquem bastante atentas. O ciclo da violência começa sempre com um abuso emocional. Sim. Porque a gente está ali no início da relação, apaixonadinha, e a gente cede mesmo, é normal. Então ali no início, quando ele percebe que você já está dominada, primeiro ele vai tirando a sua família de perto, seus pais, irmãos, cunhados, todo mundo passa a ser um problema para ele. Sim, ninguém presta. Como se você fosse perdê-lo, porque essas pessoas estão contra ele. Sim. E aí você está com seu parceiro e você fica do lado dele. Sim. Depois ele começa a acusar as suas amigas de dar em cima dele. É muito comum isso também. Vocês vão aí em casa, vocês vão encontrar algumas compatibilidades aí. Sim. As amigas todas dão em cima, você perde as amizades. Acabou. Ele fechou o seu ciclo de amizade, ele te deixou presa. Você já está presa no ciclo emocional.
a partir dali ele entende que você está dominada. A partir desse momento começam os outros abusos. Tira o celular, senha de celular, começa a violência moral, pode acontecer o estupro consentido, que a gente fala violência sexual. Gente, a gente não é obrigado a fazer sexo no casamento, não, como todo mundo pensa, não. O sexo ele tem que ter consentimento, mesmo dentro do casamento. Quando você faz por obrigação, quando você faz com ameaça, por causa de medo de perder, porque a gente sofre essa ameaça de vai me perder se não fizer, isso é crime também. Isso é abuso sexual, isso é estupro consentido, porque você autoriza a pessoa a fazer sem você querer. Então tem que ter cuidado com isso, tem que perceber as pequenas coisas no dia a dia, porque a morte ela não chega, o feminicídio ele não chega para a mulher da noite para o dia, ele tem todo um processo. A gente chama até de ciclo da lua de mel, que é o violência, o homem comete a violência, aí ele te chama para conversa, diz que vai mudar, que vai melhorar, que vai ser um bom marido, uma boa pessoa, um bom pai. Você acredita nesse ciclo e você passa a viver uma lua de mel. Então é violência, perdão e a lua de mel. Quando a lua de mel começa a terminar, ele já está entrando no ciclo de violência de novo. Aí você tenta terminar um relacionamento. Ele vem, te pede perdão novamente, te jura que nunca mais vai fazer. Você perdoa novamente. Então, por isso a gente chama de ciclo da lua de mel. E é muito difícil, meninas, não se sintam fracas em casa. Porque é muito difícil mesmo você romper o ciclo dessa violência doméstica. Tem que procurar ajuda sim, tá em dúvida, procura ajuda de profissionais, diz com 80, vai no creche, procura, gente, procura ajuda. Porque a gente sozinha a gente não consegue. Não, a gente precisa muito de ajuda. É muito difícil você sair de um relacionamento, ainda mais porque hoje em dia as pessoas estão muito dependentes emocionais, né? Uma dependência emocional muito grande. Então, o abusador, ele vai trabalhar em cima disso. Ele vai trabalhar em cima disso, ele vai trabalhar em cima de você, ninguém te quer, você tá gorda, você tá feia, você não vai conseguir ninguém melhor do que eu. E aí você vai se sentindo numa dependência dele cada vez mais. A autoestima, né? Sim. A pessoa se sente incapaz de trabalhar, de produzir, de ser feliz, de arrumar outra pessoa, de sair daquele ciclo. Por isso a dependência emocional. Ele coloca você numa situação muito vulnerável. E a gente não percebe, é muito sutil. Por isso a importância desse olhar dentro da sua própria relação. Tem que olhar dentro dessa relação o que está acontecendo de fato. Porque a gente fica tão acostumado com o dia a dia que a gente não se dá conta de que a violência já está acontecendo. Às vezes, hoje, não parece nada, mas alguém vai falar assim, isso não é violência. É sim. Você já sabe quando a pessoa pega no seu braço e fala assim, me escuta, olha pra mim que eu tô falando com você. Quando ela te obriga a parar e obriga você a ouvir, é uma violência física. Ele tá encostando em você, obrigando você a ficar num lugar que você não quer. Tem muito esse também assim, olha pra mim, estou falando com você. Quando a pessoa obriga você a fazer esse gesto, é uma violência sim. Então, os relacionamentos, eles têm que ser muito suaves, tem que ter muito respeito envolvido. Se não tem respeito, não é amor. Sim, eu falo que a base de todo relacionamento é o respeito. O respeito. Ponto. E eu sou muito assim, sabe? Gente, uma frase que eu levo pra minha vida, que vocês devem levar pra vida de vocês. Cortar o mal pela raiz. Se você conseguir cortar o mal pela raiz, você não... Sabe o que eu falo, Adriana? A gente tem só essa vida que a gente não sabe, né? Não vamos botar religião, né? Mas, a princípio, a gente tem... existe hoje. Hoje, isso, exatamente. Hoje. Então, a gente vive hoje. A gente não sabe se tem outras vidas. Enfim. Então, a gente tem que ser feliz hoje. É nessa vida. Você vai ficar num relacionamento que a pessoa fica abusando de você, colocando pra baixo, te batendo. Gente, encostar a mão... A pessoa pra encostar a mão na outra, isso é muito sério. Muito sério. Muito sério, não pode, vocês não podem permitir isso. Vocês estão, assim, indo pro fundo do poço. Quando você permite que uma pessoa te bata, você já tá ali no fundo do poço. Então, assim, nós não merecemos isso, nós não estamos aqui para isso. Deus não colocou a gente aqui nesse mundo para viver isso. Deus colocou a gente para viver feliz, alegre, para ter relacionamentos saudáveis, para
ter um relacionamento em que o homem te coloque para cima, que o homem te faça sentir uma mulher feliz, te trate. Eu falo que o homem ele tem que te tratar muito melhor do que o seu pai te trata. Sim. Né? Então, é isso que a gente tem que querer para nossa vida, não relacionamentos que coloquem a gente para baixo. Então, assim, Adriana, é muito importante tudo isso que você falou, meninas, mulheres. A Adriana falou, gente, vamos correr atrás aí, vamos baixar o aplicativo. É o Rede Mulher. Rede Mulher. O número 180 para conversar sobre como você se sente. Como se sente. Aqui em São Fidélis, procurar o CREAS, que fica aqui no antigo, onde era o antigo consultório do Dr. Juarez Pai. Aqui na principal, uma dessas principais aqui no centro. O CREAS é ali, a unidade de acolhimento, a porta de entrada é ali no CREAS. Sim. Que é da assistência social. Mas se tiver dúvida, a assistência social é lá no antigo tiro de guerra. Sim. Pode ir lá, que também tem assistente social, que vai encaminhar e fazer todo o procedimento necessário. Porque às vezes essa mulher precisa de uma cesta básica, ela precisa de um auxílio moradia por um tempo. Então a assistência social está aqui para assistir essa mulher durante o processo, para acompanhá-la e dar a ela as condições necessárias para sair desse ciclo de abuso. Então, assim, nenhuma mulher precisa se sentir sozinha. Não, e estamos todos aqui por ela. E vocês não precisam ter medo, vocês têm que ter medo de apanhar. De apanhar e medo de morrer. E medo de morrer. Porque vamos voltar aqui, né? Esse mês agora, aquele lutador. O 64 socos. Exatamente. 62, que socou a namorada, a menina quase morreu, né? Olha que situação. Ela quase morreu, ficou toda deformada. Vai ficar com trauma na vida dela por muito tempo. Isso, se não ficar pro resto da vida, vai ter que fazer muita terapia, muito psicólogo, trabalhar muito o emocional dela, até para ela ter outros relacionamentos com a pessoa. Quando ela sofre abuso, isso atrapalha até ela ter outros relacionamentos. A gente fica no modo aqui, você fica reservada aqui, empurrando tudo que vem. Porque você fica com medo de acontecer, né? Com o seu modo de proteção ligado. Porque qualquer pessoa que se aproxima pode ser seu próximo abusador. Então você fica ali muito fechada. É preciso acompanhamento do psicólogo para te ajudar a encarar o mundo novamente, olhar as coisas com outra perspectiva, se ver fora desses abusos, entender que você pode, você consegue, mas não precisa se sentir fraca porque está num relacionamento desse. Não precisa se sentir incapaz, muito pelo contrário. É só o fato de você conseguir enxergar já mostra que você já deu o primeiro passo, que é perceber que você está num ciclo de abuso. Então, assim, a gente precisa de fato apoiar, mas eu quero que todas as mulheres que estão nos ouvindo se sintam muito acolhidas. Sim. Porque não é fraqueza. A culpabilização da vítima é algo muito sério. A sociedade tem o ato de culpar a vítima, as instituições culpam a vítima, a família culpa a vítima. Nós carregamos essa cruz da culpa. Tudo é nossa culpa. E não é nossa culpa, gente. A gente não tem culpa se o homem é violento, a gente não tem culpa se ele não tem juízo, a gente não tem culpa se ele não controla a sua raiva. Não é nossa culpa, não é sua culpa, nem minha, nem sua. É de quem faz a ação. A culpa é de quem ergue a mão e bate. Esse é o culpado. Então não tenha vergonha, procure ajuda. É isso. É isso aí, pessoal. Então, Adriana, você já deixou vários recados, mas para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, que foi maravilhoso, pudesse ficar aqui com a Adriana mais um tempão pra gente conversar sobre isso. Né? É bom, é ótimo. É ótimo e é um assunto de extrema importância para todas nós, como, né, você falou, a gente sempre conhece alguém ou alguém que já passou por isso. Então, gente, vamos sim nos unir contra essa causa, que é extremamente importante. Qual o recadinho que você tem? Eu tenho uma frase que eu acho linda. Quando uma mulher fala, ela dá voz a muitas mulheres. Então, quanto mais mulheres falar, mais vozes teremos. Isso aí. Então, eu acho lindo. Então, fale, Georgia, fale, Adriana, que todas vocês possam falar. Se encorajem para que vocês possam dar vozes a outras mulheres. É isso aí, pessoal. Então, fica aí o recado da Adriana. Vamos falar, mulheres. Isso aí, vamos falar. Vamos falar sobre isso. Isso aí. Obrigada, Adriana. Foi um prazer, adorei. Tá? Muito obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.